Houve uma reunião aqui em Caicó, né, do setor de esportes do município, para discutir como ficarão as atividades esportivas, né, físicas, depois que o município lançou aí o decreto. O decreto que estabelece aí várias medidas que a população caicoense tem que seguir, né? Essa reunião aconteceu ontem, uma reunião com a equipe do Comitê de Saúde do município de Caicó e representantes do esporte para a flexibilização o que o município poderia flexibilizar com relação ao decreto lançado na última semana pela gestão do Dr. Tadeu aqui na cidade de Caicó. Eu convidei o Reginaldo Luiz, ele que é o novo coordenador de esportes aqui do município de Caicó, para participar aqui hoje do nosso programa, porque eu tenho certeza que, aliás, cresce bastante aqui em Caicó o número de pessoas que aderem, né, ou estão aderindo ao esporte, né, a prática esportiva, uma caminhada, um ciclismo, uma atividade física numa academia popular, uma pelada no fim de semana, no fim da tarde, no campo de areia, nas quadras do ginásio de esporte aqui em Caicó. Então, como é que fica tudo isso, né, de acordo com o novo decreto? Quero aqui de antemão já agradecer a atenção do Reginaldo Luiz, né? Ele que de pronto aceitou o nosso convite, participa agora aqui do nosso Panorama 95. Quem quiser, inclusive, mandar alguma pergunta sobre o tema, né? Sobre o tema esporte, atividade física, o nosso WhatsApp é 3421-2272. Reginaldo, inicialmente, boa sorte aí no cargo assumido. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da 95. Em especial a minha família, a meu pai, a minha mãe, a minha esposa. É verdade, obrigado. Mais uma vez é um desafio, tendo em vista que nós pegamos um momento de pandemia em Caicó, né? Caicó no Brasil e no mundo todo. E nesse último, agora em janeiro, dia 19, o prefeito de Caicó, Dr. Tadeu, ele publicou um decreto, né, recomendando algumas orientações, entre elas no esporte. Em primeiro momento, esse impactou um pouco, né, devido a algumas pessoas da área do esporte se sentir, digamos, perseguido ou prejudicado. E alguns procuraram lá na coordenação de esporte para debater sobre essas determinações que foram feitas. E entre elas, o que mais impactou com relação às atividades esportivas e físicas foi a questão do esporte coletivo. Né? E ficou um pouco também as pessoas um pouco apreensivas com relação também à academia, como é que poderia ser feito. E de imediato a gente procura o prefeito, ele atendeu, né? Marcamos uma reunião no dia 21, à noite. Teve alguns representantes lá de academia, de arte marcial. Também foi solicitada o público dos bares, né? Para a gente fechar bem o decreto, para cada um entender realmente o que o decreto dizia, né? Porque até então o esporte coletivo também estava suspenso pelo decreto. Isso, estava suspenso. O que é uma atividade coletiva? No caso, por exemplo, a caminhada não se enquadra como coletiva? Não, a caminhada não se enquadra. O esporte coletivo, ele é aquele esporte de quadra, no ginásio, né? As peladas, né? No caso, o Marizão, a BB, né? O ginásio do município, que até então, Marcos, esses ginásios eles não foram abertos ainda. E aí, com relação à abertura desses ginásios, a gente estava preparando a equipe, já que é um novo mandato, a gente estava identificando as pessoas para ser nomeada, né? Então já estava tudo pronto para ser aberto esses ginásios. E aí, com o decreto, a gente deixa para abrir depois, né? E no caso, eu vou falar um pouco aqui também sobre
o que foi dito ontem, o que foi acordado ontem com esse público e como é que vai funcionar a partir de agora. Então, o que é que deu para flexibilizar? Pois bem, então foi realizada ontem, terça-feira, né, dia 26, o que ficou lá, as lutas marciais. Foi liberado 3 dias por semana, né, com turmas de 8 alunos por horário, né? Isso, e estamos falando, por exemplo, de lutas marciais que são realizadas ao ar livre ou, no caso, nas academias? Também nas academias. Entendi. Certo? O futebol ficou liberado 3 dias por semana, por exemplo. Vou falar do Marizão. Lá são 5 dias por semana que existe aquelas, nós chamamos de pelada, aqueles jogos lá, né? Então foi liberado 3 dias por semana. A pessoa que está encarregada à frente dessas peladas, ele vai fazer um rodízio com esse pessoal. Então ele vai abrir segunda, fecha na terça, abre quarta e sexta-feira, digamos. Então ele vai entrar num acordo com esse pessoal que está lá, que tem um horário na terça e na quarta, e ele vai encaixar, e claro, isso com um período que não possa ser junto, não possa ter juntar as duas peladas ao mesmo tempo. O que ficou acordado foi que seria uma por noite. Uma por noite. Então, terminou lá, o pessoal vai saindo, e se for no caso tiver duas, no caso como o esporte na ABB, então dá um tempo ali de 15 a 20 minutos para que o pessoal saia e entra outro. Mas no caso, existem também, por exemplo, protocolos de segurança nessas atividades? Por exemplo, quem for participar das famosas peladas do Marizão, vai ter que também respeitar algum protocolo de segurança ou não? Sim, tem todo um protocolo de segurança, desde da recomendação, desde dos outros decretos, o uso de máscara, álcool em gel. Mas não durante o jogo, né? Não durante o jogo. Em algum momento se falaram de jogar com máscara. Não foi acatado, certo? Mas aquele pessoal que está lá fora, com o uso de máscara, certo? Manter o distanciamento, até porque no Marizão a gente entende que é um espaço muito grande. Dá para cada um ficar no seu espaço ali, não tem como juntar tantos no mesmo local. Lutas marciais 3 dias por semana, futebol 3 dias por semana e o que mais? Ginásio de esportes, por exemplo. Bom, com relação ao ginásio, a equipe de esporte de Caicó, junto com o professor Popoza, que até eu convidei para que ele viesse hoje. E já está aqui, inclusive, com a gente, né? Popoza, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, Geraldinho, nosso amigo coordenador Reginaldo e os ouvintes desse programa de grande audiência. Estou aqui porque sou técnico da Secretaria de Educação, a qual está inserida a coordenação de esporte. Estou responsável pela área da educação física escolar e também com outras funções. Sou funcionário de carreira e às vezes a pessoa pergunta, entra prefeito, sai prefeito. E você está lá. E Popoza está lá. E vou estar até se aposentar, né? Até se aposentar ou por qualquer outro motivo superior. Não, mas a sua história se confunde com o esporte aqui de Caicó. Eu me lembro de Popoza, quando eu comecei, trabalhava na Rádio Cabugi, de Seridó, e comecei a cobrir o Corinthians, né? E o Popoza estava lá no Marizão. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? Beleza. Da mesma forma que eu desejei boa sorte a Reginaldo, boa sorte aí nessa missão, né? Nesses próximos 4 anos, né? Mais uma vez aí está à frente aí das discussões que envolvem o esporte aqui em Caicó. E com relação, pois não, só para concluir a questão do ginásio, nós temos 4 ginásios esportivos aqui em Caicó. Então, o que é que... Estão fechados, por Estão enquanto. fechados. Então, como é que nós estamos recebendo esses ginásios? Então, a gente chegou num acordo que a gente precisava fazer um relatório técnico de cada espaço esportivo. Eu já visitei o ginásio lá do Valfredo, que é o Boscão, né? Ele está em estado muito bom, já pode ser aberto. O que é que a gente precisa nesse relatório que a gente
conseguiu levantar lá e estamos concluindo ainda. É necessário fazer uma limpeza para que a gente possa receber esse público. Percebi precisa de alguns reparos na porta principal, algumas lâmpadas, mas isso a gente já está providenciando. Então o ginásio o Boscão, ele está pronto para começar as atividades esportivas. Fiz uma visita ao Manuel Torres, lá no Castelo Branco. Então esse ginásio também passou recentemente por uma reforma, né? Houve um problema lá que foi resolvido com essa reforma. E ele está também necessitando, a iluminação dele lá também está em perfeito estado. O que precisa lá também é de uma limpeza geral, em todas as partes, até porque estava fechado. E há alguns problemas que a gente vamos resolver daqui para sexta-feira. Acredito que segunda-feira também ele vai estar abrindo também, ele já está com as portas abertas para receber o público. Hoje eu vou fazer uma visita ao Silva de Ouro, que é lá é um ginásio novo, né? Recém-inaugurado, e que ele ainda não foi aberto ao público. Então essa visita também nós vamos fazer um relatório, ver como é que estão as condições das atividades esportivas. E por fim, a Ilha de Santana, o Nonozão, né? Que lá onde vai funcionar a secretaria? A coordenação do esporte, né? E com relação à coordenação, o espaço já está lá desde essa semana. Eu já estou lá recebendo o pessoal, já está organizado a sala da coordenação, mas a ilha, ela existe um problema maior do que os outros. O relatório também dele, vou concluir daqui para sexta-feira, porque eu visitei todas as salas, certo? Pude perceber que tem muito material lá que não faz parte do ginásio. A gente precisa identificar de quem é quem aqueles materiais. Preciso fazer uma limpeza geral, tanto na arquibancada como na quadra. Isso aí eu estou falando com relação a uma limpeza com a equipe que vai estar lá no ginásio. A gente precisa ainda identificar essas pessoas. A gente já está fazendo esse levantamento, porque precisa de uma demanda maior de pessoas. E também um problema maior é com a iluminação do Nonozão. Praticamente 55% ela precisa ser trocada. Então seria hoje o ginásio com maior dificuldade para ser reaberto, de momento assim, né? De momento. Então, de momento, ele não vai ser aberto até a gente resolver isso. Agora você disse que, por exemplo, o Boscão hoje está ok. Se quiser ser reaberto hoje, ele é reaberto. Mas você vai esperar que os demais... Você vai abrir todos de uma vez, não? Vamos abrir a partir de segunda-feira, acredito que já está o Boscão, o Manuel Torres, já esteja pronto para receber o público. Então, como é que vai funcionar? Também vai ser nesse rodízio de 3 dias, certo? Já foi nomeado o pessoal que vai ficar em cada setor desse. E aí, Marcos, eu posso dizer a você o seguinte, eu não posso... Alguém pode até dizer assim, por que não abre a ilha? A quadra não está perfeita, não está legal, todo mundo não estava... Eu não posso olhar para o ginásio da ilha somente a quadra. Eu preciso olhar com um olhar como um todo, o ginásio como um todo. Porque é necessário fazer isso. Ou a gente faz, ou pode ocorrer, se um dia a vigilância sanitária for lá, interditar devido a algumas coisas que precisam ser feitas lá. Futevôlei e vôlei de areia, como é que ficou? Popose, e aí, Popose? Bom dia mais uma vez. Eu participo do comitê desde da gestão passada, era um dos representantes do esporte. E só para reforçar aqui o que Reginaldo falou, quando foi o ano passado, quando foi solicitada a retomada do esporte, foi realizada uma reunião com todos os representantes, por exemplo, de ABB, de Campo de Massinho, de Marizão. A gente cita essas praças, Marco, porque elas são as que têm direcionamento, tem gente responsável. Entendeu? Você não pode, assim, numa pelada que tem lá num certo
bairro que não tem um campo assim que a gente chama no popular de várzea. Então, você não pode estar lá tendo direcionamento porque você não sabe quem é o responsável. Então foi feita uma reunião com todo esse pessoal, foi feito um protocolo de flexibilização para a abertura desses espaços e foi repassado para o comitê e foi aceito essa flexibilização. Isso já, se eu não me engano, em outubro do ano passado. O esporte só voltou a ter alguma atividade em outubro do ano passado. Ou seja, o esporte foi um dos que ficou sem nenhum tipo de movimentação. Isso em termos desses que eu estou falando, de organizados, onde está tendo a maior, quem entra com a academia, esse pessoal todo. Então, a questão dessa reabertura ontem, porque houve o decreto liberou esporte, mas esporte individual. Individual é aquele que você, pronto, Caminhada. um tênis, Né? Tênis você joga, é individual, é você contra o outro. E coletivo é aquele, por exemplo, futebol de campo é um esporte coletivo, porque você não vai jogar só. Certo. Você depende do outro. Tá entendendo? Caminhada, você caminha só, é um esporte individual. Agora ele pode se tornar, diante dessa situação da pandemia, se tornar coletivo. Se você juntar 5 pessoas e for menos de 1 metro colado caminhando com o outro, já se torna aglomeração. Tá entendendo? Então tem essa diferença do esporte individual para o coletivo. Aquele que você faz só, sem depender do esforço do outro, esse é o individual. E o futebol, como são uns, e você não pode jogar só depende do outro, isso é coletivo. Futsal, essas coisas assim. E o futevôlei e o vôlei de areia, de dupla, ele foi liberado foi flexibilizado desde a outra reunião que a gente teve, acho que foi quinta-feira, não foi? Quinta-feira. Por quê? Porque ele é no espaço aberto e é de dupla, e uma quadra de futevôlei, de vôlei, ela tem 18 por 9 metros. Então são 18 para caber 4 pessoas, 2 de um lado e 2 do outro, e além por mais 100 espaços abertos. Mas hoje, no caso, de quadras de futebol e de vôlei de areia, nós só temos na Ilha de Santana? Não, nós temos também, que inclusive é bem popular, que em Caicó, que eu acho que as pessoas não sabem, a peteca, que é Rui Evandro e Manel são os responsáveis. Lá no IPE temos uma quadra lá, inclusive a gente fez, junto com eles, um campeonato, acho que faz 15 dias, fizemos do futevôlei lá, e o vôlei é bem habituado, lá no IPE. A quadra da peteca. A quadra da peteca. Eu não conheço essa quadra, não. Você é detrás da cidade judiciária. Assim, pra cá. Inclusive, Marcos, eu já estive se reunindo com o secretário de Infraestrutura, porque é uma visão, um desejo também do prefeito, fazer outros campos, principalmente campos na periferia para o futebol e também campos de futevôlei. Então a gente vai... Nos bairros da cidade? Isso. A gente vai se reunir mais para frente, claro, a gente está na situação de pandemia, mas a gente precisa fazer um plano com relação a essas atividades. A gente vamos sentar, vamos construir um projeto para que aí sim, com esse projeto em mãos, a gente possa estar colocando em prática. Não é fácil, mas é um desejo já dessa coordenação e do prefeito fazer isso. Tem muitas perguntas aqui chegando, eu vou fazer aqui as perguntas e vocês dois ficam à vontade para responder. O ouvinte quer saber, e o funcional na Ilha de Santana, como é que fica essa questão? A questão do funcional... Vamos explicar para as pessoas o que é o funcional. O funcional geralmente é aquela ginástica que tem lá o profissional, por exemplo, você faz alongamento, ele faz trabalho com peso, é uma academia ao ar livre. Ao ar livre, como se fosse usando lá o espaço da Ilha de Santana. Então, eu acredito que como Marco não teve alguém dessa área reivindicando isso, mas que na ilha tinha ficado liberado como se fosse o esporte individual. Então eu aconselho até
é a pessoa que está fazendo essa pergunta procurar o pessoal do comitê, porque ontem não teve representante dessa atividade. Então, por enquanto, continua proibido, funcional. Individual, não. Coletivo, sim. Coletivo, eu estou dizendo isso aqui, não por pura certeza, mas que a pessoa pode até ser liberada, desde que procure. É o Jackson, é o menino lá que está no comitê. Porque, por exemplo, o vôlei de quadra também não foi ontem. Eles vão procurar também o Jackson para dar essa solução. Mas eu acredito que, como foi flexibilizado para esses outros esportes coletivos, também seja para, dependendo dos protocolos, para o pessoal que faz o funcional na Ilha de Santana. Então eu oriento, na minha opinião aqui, procurar o pessoal do comitê para que essa modalidade também seja praticada, porque é de fundamental importância. Ontem, Marco, eu acho que o que ajudou mais ao esporte ser flexibilizado foi uma senhora que ela teve depressão e o médico não repassou, recomendou, porque médico não pode orientar que a atividade física você possa fazer. Quem diz isso somos nós, o profissional de educação física. Mas ele orientou que ela procurasse o esporte e ela contando a história dela lá, que foi o esporte que a salvou. Tá entendendo? Então isso reforçou muito para a flexibilização do esporte. Então, para você ver a importância do esporte para a vida do ser humano. Aqui no nosso Facebook, Maria Santos, bom dia, um abraço para Reginaldo Poposo, o grupo do Reencontro está enviando um abraço. Né? Obrigado. Obrigado aí a todos. Nossa colega poetisa, Mariquinha. Você agora é poeta também, Poposo? Não sei nem começar o texto. O Alan Marques colocou o seguinte: uma vergonha querer punir o esporte como se fosse o único culpado pela pandemia. Os bares são os principais lugares de aglomeração em Caicó, mas o esporte é o que transmite. Sem noção essas atitudes. Infelizmente, Caicó regrida ainda mais. Vocês concordam que olha, Marcos, punir o esporte, né, é ruim? Olha, aí eu vou falar como professor de educação física, na área que eu sou formado. A gente sabe que, sem dúvida nenhuma, a importância da atividade física, do exercício físico, para qualquer ser humano. E aí nós estamos falando, nós estamos falando na qualidade de vida, saúde, mas esse momento é um momento de... alguns lá falaram no comitê e lá na nossa reunião, é um momento de guerra, de enfrentamento a um inimigo invisível. E aí foi levantado muito essa questão com relação aos bares e ao esporte. Eu concordo que o esporte ele é qualidade de vida, ele é saúde. E os bares, eles continuam. Foi feita também uma reunião com o pessoal dos bares, foram acordadas lá algumas recomendações. Infelizmente, alguns não estão seguindo essas recomendações. Um grande fator que estava prejudicando e está prejudicando até hoje é a falta de fiscalização. Mas aí também eles apresentaram a situação dele lá como fiscalizador dessa situação, em que eles praticamente estavam de mãos atadas. Isso. Porque faltava transporte, faltava uma equipe. E aí estão levantando fazendo todos esses levantamentos, e essa semana já estava resolvendo essa situação. Até porque são uma equipe nova, 26 dias de mandato, é muita coisa para se preparar. Então, a partir de ontem, segundo eles, a fiscalização ia ficar mais rigorosa, certo? E os bares que foram chamados lá e que não estão seguindo as recomendações, eles vão fechar. E a gente tem que fazer isso olhando para a população como um todo, né? Porque a gente precisa colocar na situação do outro. Eu vi muitas pessoas em grupo de WhatsApp falar: esse prefeito não gosta do esporte. Ele, além de amar o esporte, praticar o esporte, ele é médico. Então ele está vendo a visão do ponto de vista médico. E as pessoas não entenderam o que é realmente essa doença, o que é realmente uma pandemia. E claro, não foi querendo prejudicar ninguém.
principalmente o esporte. Até porque eu sou dessa área e eu defendo que tenha a prática da atividade física. Mas a gente precisa trabalhar com um pé na frente e outro atrás. Porque se a gente liberar demais... Agora, só uma questão, por exemplo, pelo que se observa aí, com a flexibilização, o esporte está praticamente autorizado aqui na cidade de Caicó, com algumas restrições. Agora, não deveria ter, inclusive até a nossa ouvinte pergunta aqui, que se for flexibilizar demais, acaba o decreto. O decreto não tem nenhuma necessidade, mas não deveria levar essas questões mais a fundo na hora de elaborar o decreto, para não ter essa necessidade de flexibilizar depois? Marco, foi muito importante sua pergunta. Isso, primeiro, reforçando a questão de Reginaldo. Eu na reunião que eu fui, a primeira, eu resumo tudo isso em uma palavra. A palavra critérios. Eu não posso aqui, por exemplo, tá aqui achando errado que o bar abriu, que a lanchonete abriu. Não. Eu sou do ponto de vista seguinte: se a lanchonete e o bar abriu, o esporte também tem o seu direito de abrir dentro de sua flexibilização. Porque, de repente, eu acuso: por que é que o bar de Marco está aberto? Não sei o quê. Eu estou já entrando numa guerra pessoal com você. Então, a palavra que eu resumo tudo isso é a questão de critérios. Se teve uma flexibilização para o bar, vamos ver que flexibilização pode ter para o esporte. Está entendendo? E não a gente ficar assim, como se fosse uma guerra de instituição, de bar contra esporte, esporte contra. Está entendendo? Então, assim, o que tem que ser feito é que eles, que a gente sabe que é precária a situação de estar acompanhando no dia a dia a questão de se bata lotado, se está obedecendo os protocolos, então cabe ao pessoal da vigilância sanitária. Assim como cabe também ao pessoal do esporte fazer a sua parte. Eu não gosto muito de estar jogando, por exemplo, bar contra esporte, esporte contra bar, nem contra festa, não. Cada cá está ali nesse momento atrás dos seus direitos. E cabe a cada um também seguir o decreto, né? Seguir o decreto. Então, porque a fiscalização não funciona. Tudo bem, não funciona, mas se a população não fizer a sua parte, se o povo seguisse o decreto, não teria nem para que ter fiscalização, né? E vale salientar que essa flexibilização é por 15 dias. Se de repente, que tomara que não, Caicó, por exemplo, tenha se evoluído nos casos, esse negócio todo, já para de novo. Agora, se parar, por exemplo, a flexibilização do esporte, também tem que rever o dos outros também. Nosso amigo Netinho, lá da Barra da Espingarda, coloca o seguinte: a Barra da Espingarda realiza 2 peladas na quadra e uma no campo de terra durante a semana. Esperamos contar com o apoio da gestão na área do esporte para que possamos manter essa prática esportiva viva e forte na comunidade. E aí? As peladas da Barra da Espingarda estão mantidas? Não tem nenhum... é como eu falei, eu acho que a Barra da Espingarda, por exemplo, apesar que lá deve ter uma associação rural que inclusive Netinho eu conheço, acredito que seja um policial, ele faz parte também. Isso mesmo. Eu não sei se ele joga, né? Mas ele joga também, eu conheço. E ele faz, lá eu conheço também uma entidade que eles têm a organização e eles precisam de um apoio, porque lá fizeram uma quadra, Marcos e Reginaldo, que a gente precisa também, é a quadra do município, certo? Que a gente precisa também fazer uma visita, que ela não está em bom estado. Fizeram a tabela de basquete na frente da de futsal. Toda, só tem uma saída, se haver uma confusão, se Deus o livre, não tem por onde o pessoal sair. Então ele está mais do que certo. Eu sei a realidade de lá e precisa de ter uma visita também, porque é mais um ginásio, eu acho que talvez você não sabia, é mais uma quadra que existe do município na Barra da Espingarda. De lá eles precisam desse apoio mesmo, porque eu conheço a realidade. Caminhada na Ilha de Santana, alguma mudança, não? Ontem foi levantado um ponto lá que não está havendo controle na questão da Ilha de Santana. Porque, segundo o decreto, se eu não me engano, tem até 100 pessoas. Mas quem está controlando essas 100 pessoas? Teve um momento lá, que eu acho que foi já o ano passado,
que tinha uma pessoa lá na entrada, entregando as fichas e fazendo aquele protocolo do álcool e gel. Então, isso foi levantado ontem, foi repassado para o comitê e eu espero que eles devam tomar uma providência, porque no protocolo diz que é até 100 pessoas. Ok, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, vamos trazer aqui a pergunta e vocês respondem. O Reginaldo ou o Popoza, bom dia. Bom dia. Gostaria que vocês não olhassem pro esporte, só a bola não. O esporte também tem skate, que os meninos de skate aí na ilha. A gente nunca tem espaço para nada, ninguém nunca faz nada para nós que anda de skate. Agora para quem joga bola, em todo canto o povo faz um ginásio, faz um campo, faz isso, faz aquilo. E pra andar de skate ninguém nunca fez nada por a gente. A gente quando anda nos cantos, o povo manda sair de um canto, a gente vai para outro, bota os tantos da gente no canto, o povo rouba as peças que a gente compra. A gente nunca ninguém fez nada por nós. A prefeitura já tem sei quantos projetos que a gente deixou lá para fazer. As plantas de skate, de picha que a gente já deixou lá, ninguém nunca deu nem cabimento. Só faz pedir. Quando a gente leva, ninguém nem olha. Eu acho que até no lixo joga os papel. Tá aí uma reivindicação de um camarada que gosta da prática do skate, e aí? Mais do que justa, né? Com certeza. Com certeza, eu preciso, como coordenador de esporte, até porque já resume tudo, coordenador de esporte. Eu já passei isso para todos aqueles que me procuram. Gente, vamos ter um pouquinho de paciência, porque eu preciso olhar o esporte como um todo. É o skate, é o vôlei, é o basquete, é o ciclismo. Então, já faz parte também do nosso planejamento a gente ver esses esportes. Inclusive nós vamos marcar uma reunião com todos os movimentos, porque infelizmente ele tem razão. A maioria das pessoas vê o esporte como somente o futebol ou o futsal. E no máximo o voleibol, né? No máximo o voleibol. Então a minha pessoa, eu não vejo dessa forma. Então eu não vou dizer aqui que eu vou ser melhor do que outras pessoas que lá tiveram. Mas pelo menos nós vamos viabilizar, correr atrás daquilo que realmente está ao nosso alcance. Por exemplo, hoje a coordenação de esporte faz parte da Secretaria de Educação e Cultura. Então eu me reuni com o secretário e perguntei qual é a situação da secretaria, da coordenação. O que é que tem para o esporte? Segundo ele, a gente tem 0 centavos. Né? Então o que é que a gente pode fazer diante disso? E aí eu aproveito a oportunidade para fazer um apelo aos vereadores, né? E a gente vamos correr atrás também dessa parte de forma legal, né? Ao público, aos empresários de Caicó, que acredite na coordenação, acredite no esporte, aqueles que dizem que é amante do esporte, possa, diante da nossa busca, eles possam ser sensíveis com relação ao esporte e possa estar ajudando. Porque se não for dessa forma, e claro, com recursos próprios da prefeitura, aí levando um projeto para o prefeito, apresentando a proposta, quem sabe a gente possa fazer. E aí nós estamos falando no momento de pandemia, mas futuramente, que se a gente não se organizar e fazer um planejamento, não sai. E na instituição pública, tudo tem que ter um planejamento, tudo tem que ter um tempo para poder cumprir esse protocolo. Ok, então. Marco, eu posso reforçar, claro, fica à vontade, a questão do projeto, porque eu sou testemunha viva disso que ele está falando. Inclusive, esses projetos, como o camarada disse aí, foram jogados, não? Não, existe lá ainda? Eu tenho conhecimento disso aí que eles fizeram, porque inclusive na primeira mostra esportiva a gente tentou ajudá-los, certo? De uma certa maneira. Inclusive a gente trouxe uma modalidade para aqui, o ELG, eu não sei se vocês conhecem. É aquele que a moto fica só no período que a gente fez lá no palco central da ilha, certo? E eles fizeram todo o material, certo? E é como ele diz, a gente procurou até arrumar um espaço na Ilha de Santana, é bom que o Reginaldo está aqui, e é como o menino diz aí, esse material dele, quando ocupa um quiosque, aí a pessoa rebola lá no canto lá da ilha, aí vai eles arrumam de novo. Eles são realmente um esporte esquecido. Fizeram se eu não me engano, lá
na Praça do Castelo Branco, Isso. Uma pista de skate, mas não foi dentro das normas. Tá entendendo? Fizeram de uma maneira errada. Então, esse pessoal eu acompanho, tem uns que são meus amigos, tá entendendo? E o que ele falou aí é pura realidade. Nós não temos, eu vou dizer nós porque eu estou aqui como desportista, nós não temos um olhar mais afetivo para esse pessoal principalmente das modalidades radicais. Muitos são tidos como pessoas que são eles sofrem até um certo preconceito, de preconceito. De quem pratica esporte radical é porque não é igual a quem pratica futebol. E está longe disso, porque eu conheço as pessoas que praticam esses esportes radicais e eles são carentes, sim, desses espaços. E nós temos espaço em Caicó, principalmente para o pessoal do bicicross, que inclusive lá perto da cidade judiciária já foi até sondado um espaço para que fosse feita essa pista de bicicross. E aí, com relação ao pessoal do skate, foi feito, e até com o esforço deles, esses obstáculos, que a gente chama obstáculos, esse circuito de obstáculos que eles praticam na ilha, e realmente, quando tem um evento, eles jogam o material dele para um canto e eles são realmente um pouco esquecidos. Um pouco não, muito esquecidos. E tá na missão de vocês mudar essa realidade, né? Então, boa sorte aí, né? Quem quiser, de repente, alguma modalidade que nós não falamos aqui, por exemplo, mas se queira procurar vocês para pedir um apoio, na medida do possível, pode procurar? Sim. Inclusive, a gente, como eu já falei, a coordenação de esporte fica lá na Ilha de Santana. Todo dia pela manhã eu estou lá, né? Até essa volta às atividades. Nós vamos ver como é que vai ficar esses horários, que também eu sou professor do Externato Santa Clara. Tem uma atividade e a gente vai tentar, na medida do possível, encaixar esses horários para que a gente possa receber esse público. E outra coisa que eu vou, de antemão, já vou deixar para vocês, com relação à Ilha de Santana, o ginásio da ilha, a gente já pôde identificar que lá existe um espaço com 2 salas que não são ocupadas lá, e eu já entrei em contato, eu estava até falando agora com o menino do curso de medicina, que a gente pretende levar 2 cursos de extensão para o ginásio da ilha, que seria o curso de educação física e o curso de medicina, para que esses estudantes eles possam dar um suporte lá também a gente, como também o pessoal da ilha, aqueles praticantes que estão lá. A gente, claro, de forma legal, nós vamos ver como é que pode fazer isso e a gente vai oferecer esse espaço, essas salas para ele colocar os cursos. Bacana. Lá. Boa sorte e conte com a gente sempre aqui quando precisar. Poposo, obrigado pela sua participação também. E só dizer que o meu lugar é separado de Reginaldo. O meu é mais pedagógico, é na Secretaria de Educação, na sala 102, porque, assim, eu estou mais na parte pedagógica com a educação física escolar, mas eu não estou, com um pouco de experiência que eu tenho, eu estou me disponibilizei a ele e toda a equipe que vou ajudar dentro de tudo que for possível, tá entendendo? Eu nunca fui, eu passei, nos meus 35 anos de prefeitura, eu passei 2 meses sendo coordenador. E nunca tive a figura de cargo comissionado, certo? Está aqui vocês que me conhecem. Sempre fiz porque gosto do esporte e gosto de ajudar dentro das minhas limitações e possibilidades. Ok, boa sorte, Reginaldo, viu? Obrigado. Na sua missão aí. São 7h14 minutos, 12 minutos, 7h12, eu volto já com mais informações aqui no nosso programa. Dr. Belísio Neto Geriatra comunica que está atendendo em novo endereço. O seu consultório